pessoal, meu nome é Beatriz, eu faço parte do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais da UFBA e hoje eu vou apresentar para vocês todo o processo desde a instalação até o uso final do Zotero, que é um gestor bibliográfico, né? E se você acessou esse vídeo, provavelmente é porque você já sabe para que funciona e o que é um gestor bibliográfico. Mas, de forma geral, o gestor bibliográfico, que existem outros, né, não só o Zotero, mas outros muito famosos, inclusive como o Mendeley, o EndNote, esses gestores bibliográficos, eles servem exatamente como o próprio nome diz, para gestar e gerenciar a nossa biblioteca, né? A gente que trabalha com pesquisa e produção científica, a gente tem uma quantidade muito grande de leitura e de artigos que a gente encontra na internet e utiliza para estudo e para fundamentar nossas pesquisas, e acabam que muitos deles ficam soltos no nosso computador, com aquele nome muito estranho, assim, cheio de numerozinho, sabe? Quando a gente faz download de alguma coisa da internet. E também depois no final, além dessa desorganização, no final para a gente citar e referenciar é um outro problema, porque a gente precisa fazer manualmente isso. E se a gente fez, por exemplo, um artigo nas normas ABNT e não foi aceito pelaquela revista que a gente queria tanto, e aí a gente tem que trocar por exemplo, APA. E aí a gente tem que fazer isso manualmente também. Então, todos esses pontos que eu elenquei agora, um gestor bibliográfico consegue fazer de maneira automatizada. Então, a gente consegue organizar e gestar a nossa biblioteca, então os arquivos não vão ficar soltos, né? Você vai conseguir encontrar muito mais fácil no seu computador aquele artigo que você leu há 2 anos atrás, mas que vai ser super importante para a sua pesquisa hoje. Ele ajuda também a citar e referenciar suas leituras de maneira automatizada. Se você precisar mudar as referências de um determinado artigo, você vai mudar também automaticamente. Enfim, essas são uma das funcionalidades básicas de qualquer gestor bibliográfico, não só o Zotero. Mas hoje a gente vai falar especificamente do processo desde o processo de instalação até o processo de uso e de aplicação das citações e referências bibliográficas com esse software. Eu espero que no final desse vídeo você desista de usar qualquer outro software de gestão bibliográfica, que você goste do Zotero, né, por ele ser um software gratuito, não tem aquela coisa de a metade é paga ou você só tem uma parte free, não existe isso, né? Então eu espero que vocês, depois de assistir esse vídeo, que vocês consigam colocar no computador de vocês e interagir melhor com o software e que vocês desistam de conhecer outro software. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro passo é que vocês entrem aí no navegador de internet de vocês. No meu caso, eu vou utilizar o Firefox, mas vocês podem utilizar qualquer navegador de internet. E aí a gente vai entrar no site do Zotero, né? Que, se eu não me engano, é zotero.org. Entramos aqui no site do Zotero. Bom, esse primeiro passo é o passo do download. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, depois de entrar no site, clicar aqui para fazer o download. E aí a gente vai vir, existem essas duas opções, estão vendo? O Zotero para o Mac, que no caso eu estou usando, o meu computador é um Mac, mas se vocês estiverem usando o Windows, ele vai apresentar aí automaticamente para vocês a opção do Zotero para o Windows. Tem aqui embaixo também essas opções, Linux, enfim. E aqui tem uma outra opção que é para você instalar o Zotero com a extensão para o navegador de internet. Como eu estou usando o Firefox, ele automaticamente, assim como ele identificou aqui o meu computador, ele automaticamente identificou qual era o browser que eu estava usando e aí me indica que eu baixe esse conector para a internet. A primeira etapa da nossa conversa vai ser toda a etapa de instalação. Então, a gente vai instalar tudo o que precisa para que o Zotero funcione perfeitamente.
E quando eu digo perfeitamente, é dentro das minhas necessidades, dentro das minhas demandas, né? Eu vou apresentar para vocês tudo que hoje eu faço com o Zotero e a forma como eu faço. Pode ser que existam outras formas, pode ser que existam outros conectores, outros extensores, pode ser que tenham outras funcionalidades que eu não conheço, mas no geral eu vou apresentar para vocês tudo que eu faço e tudo que eu uso. Então nessa primeira etapa a gente vai baixar todos os extensores e tudo que a gente precisa para colocar nosso Zotero para funcionar. Bom, a minha outra dica é que vocês usem o Firefox, porque em alguns fóruns na internet a gente sempre vê destacando que o Firefox é o browser que mais combina, vamos dizer assim, com o Zotero, né? O Zotero funciona muito bem, dialoga muito bem com o Firefox. Mas esse conector de internet, ele tem para qualquer browser que você quiser, da sua escolha, da sua preferência, né? Você tem para o Explorer, tem para o Google Chrome, enfim, tem para todos, eu acredito. Mas como eu já vi nos fóruns que o Zotero dialoga melhor com o Firefox, então eu sempre faço a opção por usar o Firefox. Esse conector da internet, ele serve para que a gente consiga acessar e buscar automaticamente, quando a gente está, por exemplo, na página do Cielo, por exemplo, a gente com esse conector, a gente consegue com um clique levar toda aquela informação, tanto o arquivo em PDF quanto os metadados, para a nossa biblioteca do Zotero. Então é muito importante que a gente tenha esse conector instalado. Então eu já vou fazer o pacote completo, né? Eu já vou instalar o conector de internet e o Zotero, tá? Então, o primeiro passo, eu vou vir aqui e vou salvar este arquivo, ok? Já começou aqui o download e vou fazer a mesma coisa aqui para o conector de internet. Aqui, como ele é uma extensão, aí o meu browser está pedindo que eu permita que eu instale essa extensão. Então, eu vou continuar e aí já está fazendo essa instalação. Adicionar o Zotero Connector requer permissão para acessar seus dados, acessar as abas de navegação. Ok, eu quero adicionar. Então, o Zotero foi adicionado e eu posso gerenciar essa extensão clicando aqui no menu dentro dessa parte que provavelmente são as preferências, né? Ok, entendi. Pronto, então aqui, ó, vocês podem observar que já está o Zzinho de Zotero, que é a própria extensão. E o meu download já foi concluído e eu vou executar esse programa aqui. Pronto, então o processo de instalação aqui foi feito. E aí a gente abre aqui a página principal do Zotero, que é essa daqui. Aí o que a gente precisa fazer é criar uma conta. Então vocês vão vir aqui para se registrar, vão criar uma conta com o e-mail. Como eu já tenho essa conta feita, eu vou vir aqui no meu Zotero e vou entrar nessa minha conta. Então, algumas coisas que eu tenho salvas, por exemplo, provavelmente vão vir aqui na hora que eu fizer a sincronização. Como eu não tinha muita coisa salva na nuvem do Zotero, porque o Zotero ele tem uma nuvem de 300 megas apenas, então eu uso, na verdade, eu salvo meus arquivos e minha biblioteca numa nuvem de fora, né? Não na nuvem do Zotero. Então eu utilizo o Dropbox e por conta disso, talvez no momento da sincronização, que é com esse botãozinho verde aqui do lado, ele não puxe nada quando eu entro com minha conta. Mas se você já tem uma conta e quer trazer para o seu computador ou para qualquer outro computador e você usa a nuvem do Zotero, você consegue fazer isso automaticamente. Então, eu vou vir aqui em preferências. Também, só para destacar que pode ser que o local que esteja aqui no meu computador seja diferente do seu, né? Mas aqui, vindo em preferências, eu venho em sincronização e adiciono o meu usuário e senha.
Pronto. E aí já tá aqui, tá vendo? Já tá utilizando a minha conta e eu posso desassociar essa conta a qualquer momento. Bom, agora um outro ponto que a gente precisa baixar é o Zotfile. O Zotfile, uma extensão também para o Zotero, mas ele não é uma extensão feita pelo próprio programa do Zotero, né? Ele é uma extensão de terceiros, como dizem. E isso é possível porque o Zotero ele é um software livre, então a gente consegue fazer adicionar esses programas de outros e de terceiros. Então a gente vai vir aqui no Zotfile, porque o Zotfile ele é o responsável por gerenciar os PDFs. Eu não consigo me ver utilizando o Zotero sem o Zotfile, porque o Zotfile ele é responsável por uma série de funções dentro do Zotero. É ele que vai gerenciar automaticamente e renomear automaticamente os nossos PDFs. Então, vocês lembram que no início eu falei que os PDFs eles iam vir... eu já vou colocar aqui para baixar enquanto a gente conversa. Eu vou vir aqui em download. Bom, como eu estava falando, eu não consigo me ver utilizando o Zotero sem o Zotfile por uma série de fatores. Então, você vai clicar aqui em download e você vai fazer o download dessa extensão. Essa extensão ela é responsável por renomear seus PDFs, ela é responsável por extrair anotações do seu PDF, então eu vou mostrar isso para vocês mais lá na frente, que é uma das funções, é você extrair anotações dos seus PDFs, anotações que você fez durante a sua leitura, você consegue extrair e colocar num arquivo separado, então o Zotfile é que faz isso também. Dentre uma série de outras coisas que o Zotfile faz. Pronto, o download ele foi concluído, ele está aqui, mas como vocês podem observar, o Zotfile ele não é um arquivo executável. E isso às vezes é um problema, porque quando a gente não conhece, a gente se depara e acaba se assustando porque ele não é um arquivo executável. O que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui para o nosso Zotero e em ferramentas, extensões, e a gente vai adicionar a extensão do Zotfile. Vocês podem ver aqui que uma das extensões que já são automaticamente habilitadas sempre que você instala o seu Zotero, eu não habilitei essas extensões aqui, elas já vêm junto com o Zotero, a gente não precisa fazer download, são as extensões para o LibreOffice e para o Word, elas já estão aqui habilitadas. Essa extensão é a responsável por fazer com que a gente consiga citar e referenciar automaticamente no Word ou no LibreOffice, mas a gente vai falar disso mais na frente. Então, a gente foi em ferramentas, extensões, chegando aqui a gente vai vir nessa engrenagemzinha e vamos instalar uma fonte que a gente vai buscar aqui no nosso computador. Nesse caso, eu vou vir aqui em Downloads e vai estar exatamente aqui o Zotfile com ele não é executável, mas ele é exatamente um arquivo que cabe aqui, porque é esse o objetivo, né? Então, a gente clica nele, abre, e ele vai instalar o Zotfile no seu Zotero. Ele automaticamente pede para você reiniciar o Zotero para que funcione o Zotfile, passe a funcionar, né? Então, vamos lá. Pronto, ele já reiniciou o meu Zotero. Aqui vocês podem observar, ó, que no momento que eu reiniciei meu Zotero, várias coisas apareceram. Não sei se vocês lembram que não tinha nada disso, né? Então, várias coisas apareceram e já estão sendo adicionadas aqui. O que para mim é uma surpresa, porque eu não estava utilizando a nuvem do Zotero, né? Eu não sabia que isso iria acontecer. Eu fiz até a exportação da minha biblioteca para importar depois, até para vocês verem, mas parece que eu não vou precisar fazer isso. Mas ok, deixa aqui que ele está trabalhando, né? Vamos agora para as nossas configurações. A gente precisa configurar todas essas extensões que a gente colocou para que elas funcionem adequadamente. Então, eu vou vir aqui em preferências e vamos olhando juntos
o que a gente precisa fazer em cada uma dessas questões aqui, ó. Nessa primeira parte, a gente não vai mudar nada nesse momento. A gente vai para ferramentas e aqui, ó, abriu essa opção, as preferências do Zotfile. Aqui nas preferências do Zotfile, a gente vai trabalhar o local onde a gente vai salvar os nossos arquivos. O que isso significa? Quando a gente clicar lá na extensão da internet, o arquivo ele vai ser salvo automaticamente. Lembra que eu falei isso para vocês? Mas qual vai ser o lugar, né? Eu tenho que escolher aqui dentro do meu computador uma pasta para salvar esses novos documentos. Então, eu vou escolher aqui. No caso, eu vou vir aqui no meu computador, eu vou criar uma pasta. Eu vou abrir aqui o meu Dropbox. Cadê meu Dropbox? Tá aqui. E eu já tenho uma pasta aqui, né? Porque como eu falei pra vocês, eu salvava tudo no Dropbox. E provavelmente eu tenho uma pasta aqui que se chama Download. Vamos ver, tá vendo aqui? Pasta que se chama Download. Então, qual é o meu objetivo, né? O meu objetivo é que, ao invés de que os arquivos que eu baixe vá direto para a pasta download do meu computador e fique lá perdido, solto, eu quero que os arquivos que eu baixe com a extensão do Zotero venha já para minha nuvem, para essa pasta download. É como se fosse a pasta download do meu computador, mas ela está dentro do meu Zotero. Então, eu vou vir aqui no Zotfile e vou escolher essa pasta. Ela tá aqui em Dropbox, Zotero e tá por aqui. Todos esses arquivos PDF são arquivos que estavam na minha nuvem, que são arquivos da minha biblioteca. Eu vou escolher essa pasta aqui, pronto. Então aqui, ó, sempre que o Zotfile for adicionar novos arquivos, ele vai colocar nessa pasta. Aí aqui a gente vai escolher a pasta para onde o Zotfile vai mover esse arquivo quando ele for fazer o processo de renomear, enfim, para onde que ele vai mover, porque ele precisa desse movimento aqui. Então, você vai vir aqui para customizar a localização. Isso, gente, se vocês quiserem utilizar uma nuvem, porque senão vocês vão salvar no Zotero, não tem problema nenhum também. Eu faço a opção por salvar, por escolher um local customizado e esse local customizado ser a minha nuvem, porque aí eu consigo colocar mais memória, né? O Zotero ele só tem 300 megas gratuitos. Depois disso você tem que começar a pagar. E isso não é uma opção, né? Não é interessante pra gente. Então o que eu faço é escolher aqui uma localização customizada e essa localização vai ser dentro do meu Dropbox. Certo? Pronto. Então aqui também já vai estar dentro do meu Dropbox. Essa é a configuração inicial da Zotfile Preference. Aí a gente, nessas outras partes aqui, a gente não vai mexer por agora. Vamos deixar do jeito que tá mesmo. Então aqui foi a parte de customizar para essa nossa biblioteca para o Zotero e para o Dropbox, o que faz também com que se você estiver preocupado em perder tudo, você não vai perder tudo, porque sempre que você sincronizar nesse botãozinho aqui verde, que ele está fazendo isso com a minha biblioteca, você vai automaticamente resgatar essas coisas da sua nuvem, tá? Então, você não vai perder as coisas do seu Zotero, caso o seu computador dê pau. Tá, então vamos continuar nas extensões, né? Porque eu falei para vocês que a gente precisa configurar da forma mais perfeita possível o nosso Zotero para que ele funcione bem. Então a gente vai vir aqui em extensões e eu mostrei para vocês que a extensão do LibreOffice e do Word já estão aqui habilitadas, né? Só que quando eu abro o meu Word, vou abrir aqui para vocês verem. Quando eu abro o meu Word, essa extensão ela tem que estar já no meu Word. Ó, aqui tá o meu Word e ele antes de eu baixar o Zotero, ele não tinha essa opção aqui, Zotero. E agora ele tá automaticamente com essa opção.
Mas isso é uma configuração do meu Word. Vocês podem ver que eu não fiz absolutamente nada para isso acontecer. Eu estou fazendo aqui com vocês ao vivo, mostrando todo o passo a passo, e eu não fiz nada para que esse Zotero aqui aparecesse. Isso acontece em muitos computadores. Em muitos computadores, só de você baixar o Zotero, ele vai aparecer aqui essa extensão no seu Word. Mas se isso não acontecer, você vai ter que vir nas preferências do seu Word. Esse layout e a localização dessas opções pode estar em lugares diferentes por você utilizar o Linux ou o Windows, ou você pode estar utilizando também o LibreOffice, enfim. Então, aqui no meu Word, eu vou vir em segurança e vou habilitar esses objetos de VBA, né? Esse visual VBA, que é o Visual Basic Applications, ele é a opção que faz com que você ative as extensões de outros aplicativos dentro do seu Word. Então, você pode vir aqui e confiar no acesso ao modelo de objeto de projeto VBA. Isso se o seu computador não fez automaticamente. Como o meu fez, eu vou deixar da forma que está, já que estava automático, mas essa é uma dica, caso vocês baixem e ele não apareça automaticamente, é porque vocês precisam configurar lá no momento, nas seguranças lá do seu programa do Word, vocês precisam configurar esse Virtual Basic Applications, que é essa questão das extensões de fora, né? Vocês têm que aceitar aqui. Mas ok, como o meu tá tudo certo, eu vou deixar dessa forma. Pronto, gente. Então, todas as instalações foram feitas. Eu tô aqui com a minha biblioteca tá bem desorganizada aqui, porque ele ainda tá sincronizando, então tem muitos arquivos soltos, enfim. Mas eu tenho meus grupos aqui, eu vou mostrar mais ou menos para vocês agora como funciona o software em si. O software, ele vai estar com esse formato, esses são meus grupos compartilhados, que eu já tinha anteriormente, e essa aqui é a minha biblioteca. Dentro da minha biblioteca eu tenho uma série de pastas, eu tenho a pasta Curso Zotero, tenho uma pasta do meu mestrado, tenho uma pasta do meu doutorado. Eu posso vir aqui e clicar com o botão direito e criar uma nova coleção. Se eu criar uma nova coleção, eu vou colocar aqui vídeo aula do Zotero. Então, eu vou criar essa pasta aqui, vídeo aula do Zotero. Então, essa pasta aqui, ela tá limpa. Mas todos os arquivos que estão na pasta doutorado, na pasta dissertação, você pode criar subpastas também. Então, aqui nesse arquivo vídeo aula, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e criar uma nova subcoleção, botar aqui parte 1 e eu posso renomear também, se der errado, como deu aqui, ó, renomear a coleção. Você vem aqui, coloca parte 1. Enfim, você pode organizar a sua biblioteca da forma que for melhor para você. E aí, a gente vai trabalhar aqui dentro dessa pasta Videoaula Zotero. E vamos conhecer. Uma outra maneira de você adicionar é por aqui também, tá? Aqui você pode criar um novo grupo e aqui você pode adicionar uma nova coleção. Ou você clica com o botão direito, ou você faz por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente adiciona arquivos no Zotero. Existem muitas formas de adicionar arquivos pelo Zotero. Mas a primeira dela é utilizando a extensão da internet que a gente baixou para o Mozilla, certo? Eu vou entrar aqui no Cielo e vou pesquisar por um artigo. Vou colocar aqui, jogos digitais. Bom, quando eu fizer essa pesquisa, vai vir uma série de artigos, e aí eu quero utilizar esse aqui. Vamos ver. Esse aqui. Opa. Pronto. Esse é o artigo que eu quero salvar.
esse é o artigo que eu quero salvar. Então, ele está dentro dessa pasta, dessa página do Cielo, e aí eu tenho aqui a minha extensão da internet. Eu estou usando ainda o Firefox, que foi a extensão que eu baixei. Aí eu vou clicar aqui para salvar para o Zotero. Ele vai automaticamente salvar na sua biblioteca do Zotero na pasta que tiver aberta. Mas você pode aqui vir em mais e escolher a pasta que você quiser que ele vá, tá vendo? Eu prefiro sempre deixar aqui o meu Zotero aberto na pasta para onde eu quero que ele vá, porque para mim é mais prático. Então, se eu quisesse que ele viesse para essa pasta aqui, eu deixaria essa pasta aqui selecionada e começaria a minha busca aqui, porque tudo que eu estou buscando interessa à minha pesquisa de doutorado. Mas como hoje tudo que eu estou buscando interessa ao meu vídeo aula de Zotero, eu já estou deixando aqui aberto, porque é aqui que eu vou trabalhar, e vou adicionando aqui tudo que eu estiver encontrando. Não é essa pasta, Beatriz. Vamos trazer isso aqui para fora. Vamos abrir uma aqui. Pronto. Vamos procurar por mais artigos, né? Vamos vir aqui. Vamos vir... Pronto. Vamos adicionar aqui esse artigo também. Ele já pega automaticamente também o PDF. E aqui a gente salva também. Pronto, vindo aqui para a nossa biblioteca. Cadê a nossa biblioteca do Zotero? Eu já tenho esses 3 artigos que foram os artigos que eu peguei do Cielo. Bom, esses artigos, eles estão aqui com uma setinha, vocês estão vendo? Esses artigos aqui, eles já são salvos renomeados, então eu tenho um PDF aqui que foi automaticamente renomeado com o nome do autor, o ano e o título do artigo. Então os artigos são automaticamente renomeados e quem faz isso é o Zotfile, ele faz isso de forma automática. Mas se ele não fizer, você pode apertar com o botão direito, vir aqui nessa última opção e colocar Rename. Mas calma que a gente vai fazer isso em um outro momento. Pronto, ele fez tudo lindo assim, porque o Cielo, ele é uma base de periódicos indexados muito confiável, né? Então, a gente tem uma quantidade de metadados dos arquivos grande, a gente tem tudo que a gente precisa sobre esse arquivo PDF, ele já está anexado no Cielo, então automaticamente ele puxa sem nenhum problema. Mas se você estiver fazendo uma pesquisa no Google Scholar, por exemplo, nem todos os artigos que estão lá, nem todos os arquivos PDF têm esses metadados salvos, ou seja, o que são os metadados? O nome dos autores, o nome do periódico, enfim, nem todos têm essa função. Mas eu queria mostrar aqui para vocês que muita coisa já está preenchida. Ó. Esse papelzinho aqui, ele é chamado aqui no Zotero de item pai. Então, ele é o item pai desse nosso artigo aqui, desse nosso arquivo PDF. O que o item pai tem? O item pai são os metadados do meu arquivo de PDF. Então, quando eu clico no PDF, ó, não aparece nada aqui, tá vendo? Mas quando eu clico no item pai desse PDF, eu consigo ver o tipo de item, o título, todos os autores, nome final, último nome, primeiro nome, a revista, o volume, enfim, tem uma série de questões aqui. O que pode acontecer é que algumas opções podem não vir preenchidas, como por exemplo o resumo. Se para você é importante que esteja aqui o resumo desse artigo, você pode vir aqui no artigo, copiar o resumo, eu quero ele em português, eu vou copiar aqui, vou vir aqui e vou adicionar o resumo aqui nessa parte. Pronto, já está aqui o resumo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se algum item desse daqui não estiver preenchido, você pode colocar, porque é isso aqui que vai fazer a sua citação e referência ficar bem feita, né? São esses metadados aqui que o Zotero vai puxar para fazer sua citação, sua referenciação. Então, essa parte aqui é muito importante que esteja bem feita e bem colocada. Então, essa é a primeira forma de você salvar um arquivo.
A segunda forma de você salvar um arquivo é manualmente. Você pode salvar manualmente de duas maneiras. Você pode, através dessa varetinha aqui, ó, você pode adicionar um ISBN, você pode adicionar um número de DOI, você pode adicionar um PMIDS, enfim, são alguns números que ele encontra. O que acontece é que nem todos os artigos têm o DOI e em alguns momentos ele não aceita o ISSN, que é o mais comum dos artigos terem, né? Ele aceita mais o ISBN. Mas a gente vai fazer um teste aqui, ó. Eu sei que o número do DOI, esse arquivo aqui que a gente já tinha salvo, uma das coisas que ele salvou foi o número do DOI. Então, eu vou copiar esse DOI aqui e vou colocar aqui para puxar esse mesmo arquivo manualmente. Ou seja, vocês poderiam fazer isso com qualquer artigo que vocês tenham o número do DOI. Então, você vai copiar o número do DOI aqui, vai clicar em Enter e vai esperar ele puxar. Tá vendo que ele já adicionou aqui? Veio repetido, né? Porque a gente já tinha esse artigo, mas a gente fez de maneira manual aqui através dessa varetinha. A gente pode fazer o teste também através do ISSN. Vamos ver se vai funcionar. Nem sempre funciona com ISSN. Tá vendo? Ele não aceita. Vamos tirar essa última parte aqui. Ele não aceita. Então, dessa maneira a gente só consegue adicionando o DOI ou algum desses outros identificadores aqui. ISBN, enfim. Tem uma outra maneira de adicionar manualmente, que é adicionar na mão grande mesmo. Por exemplo, você tem um arquivo PDF solto no seu computador. Deixa eu fechar esse daqui, que é o que a gente baixou. Eu vou pesquisar aqui na internet, ó, no Google mesmo. É um artigo sobre jogos digitais no ensino de ciências. Olha que coisa boa. Eu vou vir aqui, nesse aqui, vou ver o PDF e vou baixar o PDF. Claro, gente, que isso aqui é uma dica para caso você tenha, por exemplo, um livro digitalizado e você queira adicionar ele na sua biblioteca. Você pode adicionar dessa forma manualmente. Se você tiver um artigo que você teve acesso em algum momento, alguém te passou, mas você não encontra nunca esse artigo na internet, você não encontra mais ele online, mas você tem esse arquivo PDF, você pode adicionar. Isso que eu vou fazer é só para ilustrar, né? Que se eu já tivesse esse arquivo aqui no meu computador. Mas não haveria necessidade de fazer isso, já que a gente tem um papelzinho, né? Seria mais prático pelo papelzinho. Mas suponha que é um desses exemplos que eu dei. Você tem um artigo, e esse artigo foi um artigo compartilhado, alguém te passou e ele não está free na internet, ou ele só estava liberado gratuitamente por um determinado período, ou, enfim, existe uma série de fatores e você não consegue acessar ele, você pode adicionar manualmente. Então, você vai vir aqui, você vai escolher o tipo de artigo, um tipo de arquivo, né? Se é um documento oficial, se é um artigo de periódico, artigo de jornal, tem mais opções aqui, ó. Se é uma tese, se é um manuscrito, se é um livro, se é uma gravação de vídeo, enfim. Esse aqui é um artigo de periódico. Então, vou vir aqui, ele criou o item pai. Mas vocês estão vendo que esse item pai está vazio, ó, não tem nada aqui. Olha a diferença do nosso item pai anterior, ó. Tem volume, edição, as páginas. Isso aqui é perfeito para gerar nossa referência. Esse aqui já não tem nada. Ele criou o item pai. Pronto, criamos o item pai do artigo que a gente quer colocar. A gente vai clicar com o botão direito e vamos adicionar anexo. Adicionar uma cópia armazenada do arquivo. Então, a gente vai vir aqui e vamos em download e vamos colocar esse documento. Certo? Fazendo isso, eu criei esse item pai desse documento. Só que esse item pai está sem nenhuma informação, tá vendo? Então, a gente vai abrir esse documento aqui e vamos preencher as informações. Então, o título é esse, eu vou copiar aqui, vou colocar aqui o título. O nome dos autores, então, o último nome, ó, é Conceição e o primeiro nome é esse aqui. Aí eu venho aqui nesse espaço e coloco. O primeiro é Vasconcelos e eu vou vir aqui, ó, para adicionar mais um.
O último nome é Vasconcelos e o primeiro nome é esse daqui. Pronto, já tenho os dois autores, eu posso adicionar o resumo. Então, vou vir aqui, opa, perdi meu artigo, tá aqui. Venho aqui, copio e colo o resumo, posso copiar as palavras-chave, eu vou preencher isso aqui da maneira mais sistemática possível, com data, volume, edição, tudo isso vai ter aqui no artigo, tá vendo? Volume, número, data, vamos colocar aqui a data 2018, porque aí, ó, o nosso Itempai vai estar bem formatado. Isso garante para a gente que a nossa referência, a nossa citação vai sair com qualidade. E aí, para renomear o artigo, o arquivo PDF, no caso, quem trabalha para fazer isso é o Zotfile. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, nosso Zotfile ele já está configurado. Então, eu vou vir aqui nessa última opção e vou colocar no Rename. E aí, ele vai renomear com o nome dos autores e o ano e o título. Eu vou fechar esse daqui, ó, e a gente vai abrir aqui para ver que o arquivo PDF já está dessa forma, que é o que torna o processo muito mais fácil quando a gente precisa procurar, né, um arquivo. Por exemplo, aqui no Zotero a gente tem opções de busca, né? Temos aqui, você pode procurar pelo nome do autor, por exemplo, Jefferson, que é esse daqui que a gente adicionou. E a gente tem uma busca avançada que a gente pode traçar essa busca de forma mais sistemática, né? Pode procurar a pasta, enfim. Ok, então feito isso, essa é uma outra forma de adicionar. E a gente pode também adicionar arrastando. A gente pode pegar aqui esse arquivo e arrastar ele aqui no meio. Então, a gente fez o processo inverso, né? Primeiro a gente criou o Itempai, quando a gente vem por aqui, a gente cria o Itempai e depois adiciona o arquivo. Arrastando, a gente adicionou o arquivo e agora a gente precisa criar o Itempai. Então, a gente vai clicar aqui com o botão direito e vamos em Criar Itempai. E aí, quando a gente criar o Itempai, ó, a gente vai mudar o tipo, vamos colocar o tipo que for, nesse caso é um artigo, e vamos adicionar todas aquelas informações aqui também para que a gente faça o mesmo processo, só que agora foi da forma inversa, né? Arrastando um artigo aqui. Vamos excluir esse para não ficar feio, certo? Então, a gente também tem, quando a gente aperta com o botão direito, a gente tem várias opções, tá vendo? A gente pode mostrar esse arquivo na pasta dele, então o Zotero leva a gente direto para esse arquivo PDF, se a gente quiser colocar num pendrive ou passar para alguém por e-mail, enfim. A gente pode buscar, mostrar na biblioteca, adicionar nota, adicionar anexo, se a gente quiser adicionar mais alguma coisa. A gente pode duplicar o item, remover o item, exportar, criar bibliografia, gerar relatório, enfim. E existe uma outra opção, que é quando a gente não tem, por exemplo, o artigo. Nesse exemplo aqui, ó, eu só tenho o Itempai, tá vendo? Aí eu posso vir aqui com o botão direito e vou encontrar PDF disponível. E aí ele vai buscar através do Zotero. Ó, ele não encontrou nenhum PDF. Eu, quando fiz a minha pesquisa, também não encontrei nenhum PDF para esse artigo que estava indexado. Então, essa, inclusive, é uma das questões que faz com que a gente exclua um artigo da nossa revisão sistemática, né? Então, por exemplo, a gente não tem um artigo na íntegra disponível para leitura, esse artigo aqui já não vai mais fazer parte da minha revisão. Então, você pode ainda tentar extrair ele pelo Zotero, porque às vezes a gente consegue, mas nem sempre vai ter disponível na web. Voltando para cá. A gente também tem a opção de ver os itens duplicados, o que é muito interessante, porque às vezes a gente fazendo uma pesquisa, inclusive, olha quantos itens duplicados eu tenho, eu preciso fazer uma limpa nisso aqui. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, essa daqui, eu encontrei 3 itens do mesmo artigo. Porque às vezes a gente faz uma pesquisa em vários bancos de dados e um artigo ele pode estar indexado em bancos de dados diferentes, né? Mais de um banco de dados. Então, por exemplo, aqui, durante a minha pesquisa, encontrei 3 desses. Esse daqui, ele foi encontrado no dia 8
de fevereiro. É ao contrário, tá, gente, aqui no Zotero. Porque ele tá em inglês, então é assim que é a data. Então, esse aqui eu encontrei no dia 8 de fevereiro de 2019. E aí, em abril de 2019, eu encontrei ele também. E encontrei ele também logo depois, meio-dia e 56 e 1 hora da tarde. Então, eu estava fazendo essa pesquisa em vários lugares e estava encontrando esse mesmo artigo. A gente tem a opção de vir aqui, ó, e mesclar os 3 itens. Quando a gente clica nessa opção, isso aqui vai sumir. E aí a gente vai ter, na verdade, um arquivo único no nosso Zotero. E esse arquivo vai estar mesclado, ou seja, se você tem informações lá naqueles metadados do item Py que não tinha no outro, você vai ter um arquivo com essas informações mescladas, ou seja, a gente vai unir, a gente não vai perder nada, a gente só vai unir as informações que cada um tinha diferentes. Aqui a gente tem a lixeira, né, que você tem até esse documento aqui, que foi o que eu excluí naquele momento. E você pode apagar, enfim, você pode organizar isso aqui também. Pronto, então chegamos aqui nessa etapa, tá tudo organizado. A gente vai começar a leitura, né, do artigo. Então eu vim aqui nesse artigo e eu quero ler esse artigo aqui e fazer anotações nesse artigo. Então eu vou vir aqui, tô lendo aqui esse artigo e tô salvando uma série de questões que eu acho que são importantes quando eu for escrever o meu artigo final, o meu produto, né, a partir dessa leitura. E aí eu vou fazendo essas minhas anotações aqui e vou salvar esse arquivo, né? Venho aqui e salvo, beleza? Quando eu salvar, esse arquivo que estava aqui, ele já é um arquivo com essas anotações, estão vendo? E aí, qual a outra função do Zotfile? O Zotfile, ele também faz com que você consiga extrair essas anotações. Então, é só você clicar com o botão direito em cima do arquivo PDF e vem aqui em extrair anotações. Quando você clicar aqui, ó, ele vai criar um arquivo com todas as suas anotações. Tá vendo aqui? Ele tá fazendo esse processo aqui agora. Então, ele vai criar esse arquivo com suas anotações e isso facilita muito, porque, por exemplo, ó, esse arquivo aqui foi feito no dia 19, que é hoje, né, de junho. Então, o que isso significa? Que se eu, por exemplo, amanhã fizer outras anotações, ele não vai também perder essa, tá? Ele vai fazer extrair uma outra anotação. Então, quando eu clico aqui, eu tenho esse arquivo que me traz o que eu marquei e a página que tá. Isso que é muito interessante, na minha opinião. Porque, por exemplo, a gente lê um material, nem sempre a gente vai usar esse material na mesma semana, no mesmo momento. Às vezes a gente faz uma leitura hoje e só vai resgatar os resultados e as questões que a gente quer utilizar dessa leitura daqui a 3 meses, 6 meses, enfim. E aí você vindo aqui nas anotações, você consegue ver exatamente os períodos que você achou mais importantes, né, que geralmente são aqueles que a gente coloca, inclusive, como citação direta. E aí você vê a página, ó, esse daqui veio da página 20, esse foi da página 21, esse foi da página 22. Então, por exemplo, vamos vir aqui. Então, a gente tá aqui no momento da escrita, eu quero fazer uma citação direta desse período. Eu venho aqui, copio e colo, eu não preciso abrir de novo o artigo e ler de novo, enfim, só se realmente for necessário, né? Mas se não for, você vai ter isso aqui pronto e você copia e cola essa citação direta, já sabendo qual é a página, sem precisar abrir o artigo e ficar lá contando as páginas para identificar isso. Aí você vai vir aqui e eu quero citar essa etapa aqui. Eu quero fazer a citação. Aqui não é a citação ainda. Aqui é como se fosse uma pesquinha para te dizer qual foi a página, né? Porque a gente copiou daqui. Então, agora a gente vai para o processo de citação propriamente dito. A gente vai clicar aqui em Zotero e vamos adicionar citação. Quando a gente adiciona a citação, a gente vai vir com esses estilos aqui, ó. O meu já tá com esse estilo aqui adicionado, mas a gente vem com uma série de estilos aqui que são os que o Zotero considera os mais utilizados, enfim, não sei exatamente qual é o critério. Mas a gente pode não encontrar aqui, por exemplo, a BNT, geralmente não vai ter, né? Então, já que a gente não encontrou, a gente vai abrir aqui o nosso Zotero, vamos em preferências
e vamos adicionar aqui nessa parte de citação, tá vendo? Vamos obter estilos adicionais. Quando a gente clicar aqui, a gente vai encontrar essa página e aí a gente vai escrever o estilo que a gente quer. No nosso caso é a BNT. Então, escrevendo aqui, ó, a gente encontrou 22 estilos de ABNT disponíveis. Ah, mas o que significa 22 estilos de ABNT? Significa que várias pessoas de universidades e de lugares diferentes, usuários, pesquisadores, adicionaram no Zotero a sua formatação de ABNT adequada. Por exemplo, aqui a gente encontra o ABNT em formato de notas, o ABNT do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim. E a gente também tem o ano aqui, né? Saiu uma nova edição com algumas alterações na ABNT. E aí a gente tem aqui esse aqui de 2020, que foi feito em março de 2020 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando você coloca o mouse em cima, ele vai te mostrar um exemplo de como ficaria essa citação. Aí aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou uma opção com autoria completa. Então você tem o nome, o sobrenome, o último nome, no caso, né, do autor, e o nome está escrito de forma completa, e tem a autoria abreviada, ó. É o mesmo exemplo, só que ao invés de ter o nome aqui, Rumi, tem só o R, que é a bibliografia abreviada. Então depende muito da revista que você quer submeter. Eu quero escolher essa daqui com a autoria completa, então eu vou clicar e ele já vai adicionar lá aqui na minha opção, tá vendo? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria completa. Eu posso adicionar outros também, mas é esse, por exemplo, que me interessa nesse momento. O que é muito interessante é que a gente pode adicionar esses estilos de citação, né? Algumas instituições, como a gente pôde ver ali, a Federal do Rio Grande do Sul, foi que a gente escolheu, por exemplo, mas tinha tantas outras, criaram o seu próprio estilo de citação com base na BNT. Então, a UFBA, por exemplo, ela tem um manual de estilo acadêmico, né, que ela diz lá que foi publicado por professores e pesquisadores da instituição e que foi publicado efetivamente pela editora da UFBA, pela EDUFBA. É um manual de estilo acadêmico que prevê a organização dos artigos e da própria produção científica da instituição, como que deve ser formatada, então os trabalhos de conclusão, as dissertações, enfim. Então, seria uma opção interessante se reunisse um grupo da UFBA, por exemplo, para criar, baseado nesse manual, um estilo de referência para adicionar aqui no Zotero, e aí os estudantes já teriam automaticamente o formato exato, né? Porque às vezes pode vir com a autoria abreviada ou não, enfim, depende muito do modelo da instituição. Mas todas essas opções já estão, devem provavelmente já estar prontas aqui no Zotero, dentro desses estilos, né? Seria mais uma forma de sistematizar isso mesmo pela instituição, que seria interessante. Mas ok, eu vou vir aqui agora e eu quero citar essa minha referência, né? Então, eu vou vir aqui em adicionar citação, vou escolher essa aqui que eu adicionei agora, vou clicar em OK e vou escrever Alves e Hosting, tá vendo aqui? Desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Pronto. Vou vir aqui, vou clicar em Enter e ele vai fazer essa minha citação. Mas existem algumas questões, né? Na citação direta, a gente precisa adicionar a página. E nesse caso, a página não foi adicionada. Como que a gente poderia fazer isso? A gente vai vir aqui, vamos adicionar a citação. Vamos aqui, Alves e Hosting, e vamos clicar em cima. Quando a gente clica em cima, ó, a gente vê algumas opções. A gente tem a opção que eu mais utilizo, né? É essa de página, no caso é a página 18 que a gente quer utilizar. E eu utilizo essa opção aqui também, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, quando eu clicar aqui, ó, eu já venho com a citação na página correta, já que é uma citação direta, eu tenho que ter a página. No caso de uma citação indireta, por exemplo, eu estou escrevendo aqui e eu quero dizer que, porque de acordo com Alves e Hosting,
a interação com jogos digitais, enfim, eu vou trazer uma interpretação minha através de uma citação indireta. Então, eu preciso omitir o autor. Por que eu preciso fazer isso? Porque, omitindo o autor, eu vou ter citação, vou clicar aqui e vou omitir o autor. Eu só adiciono o ano. Omitir o autor. Só adiciono o ano. Então, eu consigo escrever Alves e Hosting 2019. Ok? Aqui estava em maiúsculo, que é o formato de citação direta, e aqui eu escrevi em minúsculo, que vai estar ao longo do meu texto, e eu quero citar só aqui de forma direta, então é uma opção também. Quando eu vier aqui, deixa eu apagar isso aqui, quando eu vier para fazer minhas referências, é só eu clicar aqui, e ele vai automaticamente gerar minha referência. Ok? Vocês podem editar esse texto aqui, né? Colocar o times, enfim, vocês podem editar assim como for melhor para vocês. Pode, por exemplo, apagar esse SL, que é sem alguma coisa que não veio, né? Não sei exatamente agora o que é, mas ficaria dessa forma aqui, ó. Tá vendo? O nome do autor completo, o nome da publicação, a revista, volume, enfim, citação completinha aí, organizada. Aí suponha que você mandou para aquela revista que você queria tanto publicar e seu artigo não foi aceito. E você vai ter que reenviar esse artigo para uma outra revista que o formato não é ABNT, o formato é APA, e aí é que começa o terror, né? Porque a gente pensa, nossa, eu vou ter que fazer manualmente a minha referência de novo, é um processo custoso, né? Eu gasto muito tempo para fazer isso. Mas com o Zotero, basta você vir aqui. Caso você tenha feito todas as citações do seu trabalho com Zotero, é só você vir aqui em preferências do documento e mudar o seu estilo de citação. Então, por exemplo, agora eu quero que seja APA. Então, vou vir aqui em APA. Eu posso também escolher outro tipo de APA, tá, gente? De acordo com a revista. Então, seria o mesmo processo. Eu ia vir aqui, ia vir em preferências, citação, ia escolher um estilo de citação e escolher o que eu quisesse. Mas suponha que já esteja aqui, é só eu clicar em OK e ele automaticamente vai alterar. Vocês podem ver que aqui a citação já ficou diferente, a referência também já ficou num formato diferente. Isso facilita muito o processo e a automatização desse processo, né? Na verdade. E isso é muito importante. Um outro ponto é quem utiliza o Google Docs, quem gosta de escrever ali junto com seus pares automaticamente. Então, vamos vir aqui no Google Docs. E vamos iniciar um documento. No Google Docs, a sua extensão para o Zotero vai vir automaticamente. Opa, o que está acontecendo? Pronto. No seu Google Docs, eu vou abrir uma aqui em branco e a extensão do Zotero vai vir automaticamente no browser que você baixou a extensão. Então aqui, já que eu baixei a extensão para o Firefox, eu tenho que utilizar o Google Docs no Firefox, que aí automaticamente vai ter essa opção. E aí o processo é o mesmo, ó. Eu venho aqui, adicionar citação, procuro por Alves e Hosting, escolho o estilo primeiro, né? Quero aqui a BNT. Alves e Hosting, coloco. Pronto, vou nas referências e adiciono. E prontinho. Também posso mudar essas referências da mesma maneira. Venho aqui, mudo para APA automaticamente. E tá aqui, prontinho, da mesma forma. Isso é muito importante para quem usa o Google Docs. Uma outra questão interessante é a criação de grupos, né? Que você pode fazer aí com o seu grupo de pesquisa, ou se você estiver trabalhando com a pessoa de maneira remota, escrevendo um artigo, precisa
compartilhar a sua biblioteca com esse seu colega. Enfim, é só você vir aqui em Zotero. Você já entrou na sua conta, né, no caso. E aí eu vou vir aqui, ó, vou vir em grupos e vou criar um novo grupo. Aí eu posso escolher o tipo do grupo, ó. O grupo ele pode ser público e aberto. Ele pode ser público e fechado para membros. Então, o que isso quer dizer? Todo mundo pode ver o seu grupo, mas só quem é membro, só quem você convidou pode editar e colocar coisas nessa bibliografia, nesse grupo compartilhado. E o seu grupo pode ser privado. Então, você pode ter um grupo só para convidados. Eu vou escolher essa opção aqui. O nome do meu grupo vai ser curso. E eu vou criar o grupo. Pronto. Aqui você escolhe suas configurações. E você pode vir aqui, ó, nessa parte de membros, configurações de membros. Vocês podem adicionar, mandar convites. Então, eu vou mandar um convite aqui para um outro e-mail meu, só para fazer um teste. E aí, eu aceitando esse meu convite, eu vou estar participando aqui já desse grupo. O grupo curso, ele vai aparecer também aqui no seu Zotero do desktop. Então, quando eu atualizar aqui, eu já tenho um grupo curso, tá vendo? Aí, suponha que eu queira compartilhar toda essa nossa pasta. Aqui, a pasta que a gente está trabalhando. Eu vou vir aqui e vou jogar essa pasta aqui em cima. E automaticamente essa pasta já vai estar replicada aqui no grupo curso, tá? Se você apertar aqui para sincronizar, isso vai direto para a sua web. E aí quando você tiver, ou seu colega que você fez o compartilhamento, ou se você estiver em outro estado e precisar acessar essa sua biblioteca de outro computador, enfim, é só você vir aqui em grupos. Coloquei aqui só para atualizar, mas vou vir aqui em grupos, grupo do curso, e aí já tá aqui, tá vendo? Tudo que eu adicionei já tá aqui também, ok? Então, essa é uma outra função muito importante do Zotero. Bom, agora eu vou mostrar pra gente fechar esse nosso ciclo, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade que eu conheci recentemente devido a uma necessidade que eu tive de elaborar uma planilha para uma revisão sistemática, né? Aquela planilha que a gente coloca autor, ano, enfim. Essa é uma funcionalidade bem específica que eu conheci há pouco tempo, realmente foi devido a uma necessidade minha. E aí, nessa opção, é só você selecionar os artigos da sua revisão. Por exemplo, suponha que esses sejam todos os artigos da revisão que eu quero fazer. E eu venho aqui e coloco para exportar os itens selecionados, clicando com o botão direito. Quando eu clico para exportar, eu posso escolher o formato, tá? No caso, é uma tabela, então o formato seria esse. E eu clico em OK e ele vai gerar no local que eu quiser salvar, beleza? Pronto. Agora aqui, ó, eu tenho essa minha tabela, tá vendo? Itens exportados. Só que ela vai vir aqui para o meu computador toda bagunçada, tá vendo? Porque eu tenho um problema, provavelmente, de incompatibilidade do meu pacote Office com essa tabela que é gerada no Zotero. A forma que eu tenho de resolver esse problema é utilizando as planilhas do Google. Eu venho aqui, abro uma planilha em branco e importo essa planilha que o Zotero fez para mim. No momento de importação, eu venho aqui, importo. Aí aqui já funciona melhor para mim. Esses arquivos eles já vêm mais organizados, tá vendo? Vem o ano de publicação, o autor, o título, vem o resumo, tá vendo? O abstract, vem a data, enfim. Então, essa foi a forma que eu consegui resolver, mas pode ser que no computador de vocês já baixe direto essa planilha, sem vocês precisarem fazer isso. É realmente uma questão de incompatibilidade do meu Excel. Aqui é muito bom porque você pode apagar algumas dessas colunas, né, que podem não ser interessantes para você. Para mim, o mais interessante seria
uma revisão sistemática ou para uma maneira de você olhar assim, de forma holística o que você tem disponível na sua biblioteca, para mim as informações mais importantes para isso seria a questão do autor, o título, o resumo é muito importante, o link, a data, enfim, com isso você já tem uma quantidade de dados bem interessante para dar continuidade à sua revisão ou a qualquer outro processo que você tenha interesse. Bom, gente, então eu acho que é isso. Essas são as principais funcionalidades que eu venho utilizando ao longo desses anos aí com o Zotero, né? Claro que, como eu falei ao longo do vídeo, existem coisas que depende muito da demanda de cada um, então pode ser que eu não tenha apresentado para vocês algo que realmente nunca apareceu como demanda para mim, então eu acabei não descobrindo essa funcionalidade, mas eu tentei aqui apresentar para vocês, no geral, todo o processo desde a instalação até a citação e referenciação desses artigos, e espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham acompanhado e que esse registro fique aí para que a gente possa sempre acessar quando for necessário, né? Qualquer dúvida que apareça também, eu estou disponível para ajudar vocês, para dialogar também com vocês e conhecer coisas novas a partir do que vocês descobrirem. E agradeço, espero que tenha sido válido. E é isso, até a próxima.